Olá pessoal, meu nome é Paulo Marcos, da PMR Assessoria. Estamos aqui no vídeo de hoje para falar de um imposto, um dos mais complexos da nossa cadeia tributária, que chama-se ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviço. Ou seja, toda vez que algum produto, algum material circula ou que haja algum serviço específico, seria devido ICMS. Ele é um imposto estadual, é o Estado que coordena, que recebe, que é o beneficiário desse imposto, tá? E todos os impostos têm uma coisa que chama fato gerador. No caso do ICMS, eu já até disse, é a circulação de mercadoria e serviço. Quando houver essa situação, a princípio vai ter que pagar o ICMS. A princípio, eu cito porque existem benefícios fiscais em todos os impostos, né? Mas vários, por exemplo, uma pessoa pegou a mudança da casa dele, pegou de uma cidade e levou para outra, pegou de um bairro e levou para outro. Houve a circulação de mercadoria? Sim, houve. Vai pagar o ICMS? Não, porque tem um benefício fiscal da não incidência. Então está no regulamento dizendo que quando for mudança não precisa pagar o ICMS. Isso acontece com outras situações, como isenção do imposto, como a suspensão do imposto. Interessante citar a suspensão, porque a suspensão do ICMS ela costuma ter prazo. Exemplo, você mandou uma mercadoria sua para consertar, então aquilo foi para conserto. Ele tem que voltar em determinado prazo, porque quando você enviou, você não pagou ICMS pelo benefício da suspensão. Mas ao retornar, se ele retornar fora do prazo, aí você vai ter que pagar o ICMS, inclusive com a data original da data do envio. Então os benefícios fiscais são muito importantes. Existem alíquotas, como todos os impostos, alíquotas no caso do ICMS estaduais, que estão lá no regulamento de ICMS de cada estado, e alíquotas interestaduais, que são alíquotas mais fixas, que já foram acordadas entre os estados, entre as federações. Inclusive será tema de um novo vídeo nosso. Mas é importante conhecer as alíquotas interestaduais e estaduais. Dentro do artigo, quero citar como, por exemplo, o regulamento de ICMS de Minas Gerais, um exemplo entre tantos. Existem lá as regras gerais, né, que é tudo que está no regulamento. Importante citar que o regulamento ele é criado para as empresas que a gente chama de débito e crédito, ou seja, não são Simples Nacional. Tá? As empresas do Simples Nacional não entram nas regras do regulamento de ICMS. Ele é feito para as empresas de débito e crédito. E aí dentro, exemplo de Minas Gerais, existe um artigo específico, artigo 75, que fala de crédito presumido, onde ele te dá a opção de não usar às vezes aquela alíquota pré-determinada que eu disse que está dentro do regulamento, para usar alguma condição diferenciada que pode ser benéfica para a sua empresa. Então não deixe, você contador, você empresário, de olhar o artigo 75, caso você não seja Simples Nacional, para ver se você tem como diminuir os seus impostos dentro daquela atividade em si. É muito bacana também que a gente fale sobre a substituição tributária. Na verdade, citar, não é nem falar. Por quê? Essa substituição tributária, ela traz um pouco de dor de cabeça para todos que apuram, que trabalham no setor fiscal, tributário, porque ela quebra a cadeia tributária. Interessante citar que a cadeia tributária é o quê? Existe a indústria, o atacado, depois o varejo, ou mais de uma empresa varejista, até chegar ao consumidor. Esse caminho é o que a gente chama de cadeia tributária. E a ideia da substituição tributária é que alguém, lá no início dessa cadeia, indústria, ou importador, quem for, pague o imposto para todos os demais personagens dessa cadeia tributária. Lógico que isso não é essa pessoa, essa primeira pessoa, essa indústria ou essa importadora que vai arcar com os custos, mas vai ser ali recolhido no início da cadeia tributária todo o ICMS para frente, tá? E também vai ser um tema de um dos nossos vídeos adiante. E para fechar, quanto ao ICMS,
No básico do ICMS, a gente precisa ter alguns conceitos. Exemplo, CFOP, ou muitos chamam de CFOP, que é a sigla de Código Fiscal da Operação. Toda operação, toda nota fiscal, você pode pegar aí uma nota fiscal em mãos, vai ter um número com 4 dígitos, né? Que a gente chama de CFOP ou CFOP, que ele indica o que está acontecendo naquela operação. Ele te fala se é venda, se é devolução, se é compra, né? Normalmente usado para quem emite, então, se mandou uma remessa para conserto, se é venda de produto industrializado ou se é uma revenda, que já é o comércio. Então o CFOP é muito importante, assim como o CST, Código da Situação Tributária, porque aquela operação, ela existe, mas a tributação dela já depende de algumas situações. É um assunto bem complexo. ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviço, com certeza vai ser abordado mais vezes, ok? Muito obrigado, um abraço e até mais.